Da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Podemos sentar? Amados irmãos e irmãs, hoje, para nós entendermos a carta de São Paulo aos Coríntios, o trecho que nós escutamos, é preciso que a gente se recorde do contexto dos destinatários. São Paulo faz duas referências que dependem muito da cultura das pessoas que estão lendo aquela carta. São Paulo fala, por um lado, algo que é muito próprio da cultura dos gregos. Ele fala sobre esporte. Vocês sabem, os gregos, muito antes de Cristo, já tinham as Olimpíadas. A literatura grega, Homero, por exemplo, é repleta de passagens em que os personagens fazem disputas esportivas, meio que do nada, assim, eles se juntam ali, vamos lançar disco. Era uma coisa muito própria da cultura deles. Por outro lado, São Paulo fala também um pouco sobre Moisés. Ou seja, ele está supondo que aquelas pessoas também têm conhecimento acerca da Torá, do Antigo Testamento, do Pentateuco. E é fácil a gente compreender porque São Paulo faz isso, porque a comunidade cristã de Corinto era, em grande parte, judeus convertidos e, em outra grande parte, gregos convertidos. Corinto era uma colônia da Grécia. Nós, graças a Deus, somos herdeiros de ambas as culturas, judaica e grega. E é por isso que até hoje nós conseguimos compreender bem aquilo que São Paulo está falando para nós. Vamos começar falando acerca daquilo que São Paulo nos recorda lá de Moisés. São Paulo diz: nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos atravessaram o mar. O que ele está dizendo? Quando a gente fala de mar, todo mundo lembra muito fácil, é o Mar Vermelho. Todo aquele povo saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho. Depois estiveram todos debaixo da nuvem. A nuvem, às vezes as pessoas não lembram tanto, mas durante os 40 anos que o povo caminhou no deserto, havia uma nuvem milagrosa que acompanhava o povo. Uma nuvem que protegia o povo durante o dia e iluminava o caminho durante a noite. Ou seja, tinha uma nuvem que brilhava, literalmente, não tinha poste no deserto, não é isso? Então, a nuvem iluminava o caminho para que eles caminhassem na madrugada. Todos atravessaram o mar, todos estiveram debaixo da nuvem. Todos comeram o mesmo alimento espiritual. Qual era o alimento espiritual? É a comida milagrosa que Deus enviava para o povo. O maná, que é o mais conhecido, que é aquela espécie de pão que caía do céu, e também as codornizes, uma ave que também caía do céu, para o povo comer um pouco de carne também. Todo dia caía, eles tinham que comer, não podia guardar, se guardasse estragava, eles tinham que comer e confiar em Deus que no dia seguinte ia cair de novo. Todos bebiam da mesma bebida espiritual, uma rocha que os acompanhava. Então tinha uma pedra, Moisés bateu o cajado na pedra, saiu água da pedra, e a pedra era carregada por eles. E daquela pedra que eles bebiam a água. Todos bebiam da mesma bebida espiritual. No entanto, mesmo com todos esses milagres, com todas essas graças, com tudo isso que Deus fazia para o povo, o que diz São Paulo? Deus não se agradou de todos eles. Mesmo recebendo tantos benefícios de Deus, aqueles homens não respondiam com amor ao amor que de Deus eles recebiam.
Mesmo recebendo tantas graças, eles continuavam no pecado, na idolatria, na rebeldia. E Deus não se agradou deles. O que já nos ensina, amados irmãos, que o fato de nós termos sido muito agraciados por Deus não garante que nós agrademos a Ele. Porque nós recebemos benefícios sem mérito algum, nós fomos batizados sem mérito da nossa parte, nós recebemos a Eucaristia sem mérito da nossa parte, e Deus vai nos concedendo graça sobre graça. Só que nossa religião não é superstição. Não basta a gente receber as coisas de Deus, a gente precisa corresponder àquilo que a gente recebe. Não basta bater ponto em rituais, não basta sequer receber os sacramentos por receber. Se não existir conversão interior, a gente não agrada a Deus. Precisa que haja um empenho nosso de resposta ao Senhor. E é muito importante a gente colocar isso na nossa mente, porque facilmente a gente vai vivendo a nossa religião como se fosse uma superstição. Como se não houvesse exigência interior, mas só exterior. Como se os mandamentos fossem normas que a gente cumpre, como uma lei de trânsito que não muda nada dentro da nossa vida. E nosso Senhor é muito claro quando Ele diz que Ele deseja misericórdia, não sacrifício, porque a misericórdia é o coração que se move. Se a gente não coloca o coração em cada ato, se a gente não coloca o coração em cada ação que nós fazemos, de nada vale. E às vezes é pior para nós. E justamente esse empenho nosso, que São Paulo quer demonstrar de uma forma muito concreta, pelo exemplo tão caro aos gregos do esporte. São Paulo fala: vocês sabem que na corrida tem vários participantes, mas só tem um que ganha o prêmio. Vocês imaginem só, uns 100 metros livres. Tem ali uma meia dúzia de participantes, mas não é todo mundo que ganha medalha de ouro, não é isso? Não é igual hoje em dia que fazem brincadeira com as crianças e aí todo mundo ganha o prêmio, para ninguém ficar triste. Só tem um que ganha o prêmio. Correi de São Paulo para ganhar o prêmio. A vida nossa é como uma corrida, e não basta que a gente participe da vida, nós temos que viver com uma santa ganância de ganhar o prêmio. Só um ganha o prêmio. Só que para ganhar o prêmio a gente precisa de quê? De ascese, de exercício. Porque os atletas de São Paulo de tudo se abstêm. Até hoje é assim. Se o sujeito é atleta, ele tem que fazer, de acordo com a sua modalidade, exercícios específicos, uma dieta específica, um tratamento de sono específico. Se exige de alguém que queira viver em nível profissional, que essa pessoa se esforce, abdique de muitas coisas. A gente sabe muito bem, aqui na nossa cultura o futebol é muito mais popular, que se o jogador de futebol começa a ir só para a farra e para o bem bom, daqui a pouco ele perde a qualidade, porque não tem disciplina. Agora, se os esportistas, se aquelas pessoas fazem esforço e sacrifício para conseguir uma coroa corruptível, hoje em dia, a gente ainda até fica assim, nossa, o jogador ganha uma fortuna. Hoje em dia até é tentador você fazer sacrifício para ganhar muito dinheiro. Imagina no tempo de São Paulo, que o sujeito ganhava honra e um pedaço de mato na orelha, que era a coroa da Olimpíada. Se as pessoas fazem sacrifícios para ganhar prêmios corruptíveis,
E pode ser quanto dinheiro for. Dinheiro é corruptível, dinheiro acaba, a gente perde, morre e fica para trás. Imagina nós que lutamos por uma coroa incorruptível, por um prêmio que é eterno, que não tem preço, que é o céu. Mas o que a gente vê na prática? Nós fazemos muitos esforços, muitos sacrifícios para alcançar tantas coisas aqui na terra. A gente se esforça, se sacrifica para ganhar um salário no fim do mês, para passar numa prova, para conseguir um tratamento no hospital. Às vezes a pessoa está na correria do dia a dia, esquece de comer, de almoçar. Mas quando o prêmio é eterno, que era para ser tudo mais fácil, aí o que acontece? Parece que aquela capacidade nossa de sacrifício se esvai, desmancha. Eu fico sem comer, mas se for quarta-feira de cinzas, aí é difícil. Se for outro dia, até que vai. Mas quarta-feira de cinzas, parece que eu já acordo com aquela fome que não dá para aguentar nunca mais. Eu enfrento fila para o hospital, mas fila de confissão perde a paciência. Eu encontro tempo para todas as coisas, mas não sou capaz de sacrificar o tempo para as coisas de Deus. E aí nós pensamos como isso é ilógico, como isso é irracional. Se o prêmio é maior, a motivação naturalmente tinha que ser maior também. Mas não é isso que acontece. São Paulo fala: prendei vossa mente, vosso coração na meta, porque eu não corro sem meta, eu não luto como quem soca o ar. Olha que interessante. Eu não estou brigando à toa, sem motivo, como um louco. Eu sei o que eu estou buscando. E como que a gente faz isso? A gente faz isso por meio da nossa mortificação. São Paulo logo abaixo coloca: eu subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão. Todos nós sabemos que essa luta, essa corrida, tem como adversário nós mesmos. Que quem nos atrapalha em chegar à meta somos nós mesmos. Que os desejos do corpo são diferentes dos desejos do espírito. E é por isso que nós precisamos vencer a nós mesmos, subjugar o nosso corpo, subjugar nossos apetites desordenados, para que a gente possa alcançar a meta. E a gente faz isso se mortificando, a gente faz isso buscando incômodos e sofrimentos. A gente faz isso, sobretudo, acolhendo com amor e resignação todas aquelas coisas que o próprio Deus escolhe para nós. Aqueles exercícios que Deus nos impõe e que nós precisamos acolher com amor. Porque, amados irmãos, sofrimentos virão e a gente pode acolher mal e não receber fruto algum. A gente pode ir para o treino e ficar lá de corpo presente reclamando e não ganhar os frutos do suor e do esforço. E para a gente terminar, eu queria colocar aqui um ponto que vem ficando mais popular, talvez por causa da internet. Tem crescido um pouco, sobretudo entre os jovens, uma mentalidade meio estoica. O que é isso? Pessoas, coaches e pessoas que gostam de motivar os outros, que vêm sugerindo que as pessoas busquem superação, vitória pessoal, com uma mentalidade que é uma mentalidade completamente diferente daquilo que nós estamos buscando.
Vamos tentar explicar de forma simples. Lá na Grécia Antiga, existia um grupo de pensadores, de filósofos, que trabalhavam, ficavam ensinando na porta da cidade. E porta da cidade, em grego, é estoá. Daí vem o nome de estoicos. E essas pessoas acreditavam que não existia providência. Eles achavam que Deus estava em tudo, como se fosse uma espécie de panteísmo. Tudo que existe é divino. E se tudo que existe é divino, tudo aquilo que acontece, acontece com fatalidade. Ou seja, cada passo, cada segundo da existência humana, da história humana, já está pré-determinada. Não existe liberdade. Se vocês quiserem um exemplo concreto, imaginem um cachorrinho amarrado num carro. E você bota o carro para andar. O cachorro tem escolha para que lado que ele vai? Não, ele tem que seguir o carro. Ele pode seguir reclamando, ou ele pode correr, para facilitar, mas ele vai ter que seguir aquilo ali de qualquer maneira. Os estoicos acreditavam que tudo era assim. E justamente porque tudo era assim, o ser humano devia viver todas as coisas com um espírito impassível. Ou seja, nós não devemos ter nenhuma paixão. A gente não tem que ter alegria, a gente não tem que ter tristeza, a gente não tem que reagir à dor. Entendem como? Como se a gente fosse uma espécie de estátua. Tanto faz, sem sentimentos. Como se fosse sangue de barata. E não tem meta. Entendem? Eu vou sofrer as coisas que o destino me impõe, porque sim. Porque não tem jeito. Não é assim que nós vivemos. Nós acreditamos na providência de Deus. Nós acreditamos na liberdade do ser humano. Nós acreditamos que aquilo que acontece conosco não é fatalismo, é um plano divino de amor, que depende em parte de Deus e em parte de nós. E que nós não aceitamos a vontade de Deus só porque não tem jeito. Nós não aceitamos uma doença só porque não tem jeito. Nós aceitamos porque é dom de Deus que vem a nós. Nós aceitamos porque no final nós receberemos do Senhor um prêmio que é Ele mesmo. Porque se não fosse Ele mesmo, não valeria a pena. E esse prêmio, amados irmãos, é muito maior do que qualquer coisa que a gente pudesse desejar, como aquele homem da parábola que foi contratando os trabalhadores e contrata o sujeito no fim do dia. E quando termina o serviço, paga para ele um denário, que é uma diária inteira. E é assim que acontece, porque nós não somos operários da primeira hora. Nós chegamos atrasados na vinda do Senhor e mesmo assim o prêmio que nós vamos receber é muito maior do que aquilo que a gente merece. E é pensando nisso, nesse prêmio que é o próprio Deus, é que nós sofremos cada coisa, que nós vivemos cada passo da nossa existência. E é por isso, amados irmãos, que hoje nós pedimos a intercessão da Virgem Maria, ela cuja existência estava toda centrada no seu Filho Jesus, que ela faça com que a nossa corrida aqui na terra não seja uma corrida em vão, mas seja sempre uma corrida em direção à meta, que é o coração do nosso Deus. Que a Virgem Maria nos permita lutar e ganhar. Que o prêmio, que a coroa incorruptível, seja dada a nós no momento da nossa morte. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.